Sabe, nós não temos que esperar uma data específica, já que o dia que nós temos é hoje, para tomar aquelas decisões que o Espírito Santo vem falando. Ele fala através do altar, ele fala ao seu coração, ele fala através de uma canção. Ele está o tempo todo falando. A Bíblia fala que a graça, ela deixa isso claro: a minha graça te basta. A minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça do Senhor, ela nos capacita a fazer coisas que sem ela nós jamais conseguiríamos. E quando eu acredito que eu tenho o favor de Deus, e eu simplesmente me movo com base nessa fé, eu tenho favor. Eu tenho favor para me levantar hoje e cumprir com o meu chamado. Nós não seremos julgados por aquilo que nós estamos fazendo, mas por aquilo que nós fomos chamados para fazer e nós não fizemos. Quantas pessoas que foram chamadas para fazer algo, mas elas simplesmente fogem daquele chamado. Quantas que poderiam estar sendo um grande impacto para Deus onde elas estão, mas por algum motivo, e a maioria por covardia mesmo, por uma negligência, elas vão deixando. Favor é tudo, favor é graça. O favor do Senhor, ele muda tudo na nossa vida. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não vai pela sua cabeça. Vá pela cabeça de Deus, não vá pela sua cabeça. Mas simplesmente não abandone o amor. O amor não é sentimento. O amor por Deus, o amor pelo chamado, o amor pelas pessoas, o amor pela vida que Ele nos deu. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Faça do amor e da fidelidade um colar. E escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá favor. E você vê que o favor de Deus faz com que você tenha favor com os homens e tenha boa reputação. É o favor de Deus que leva uma pessoa a fazer coisas que ela jamais imaginou que conseguiria. A fazer melhor, a executar com louvor. Quantas pessoas receberam dons de Deus, mas elas simplesmente passam por cima daquele chamado. Quantas pessoas poderiam estar realizando algo grande para Deus, mas o orgulho não deixa, a intimidação não deixa, a covardia. O ano está para acabar. Esse é o penúltimo domingo. Você não tem que esperar dia 1º de janeiro para começar a fazer coisas que você deveria ter feito o ano todo. Tudo que eu deixo para depois, eu acabo por não fazer. E esse tem sido o problema de muita gente. A perda de tempo da maioria
não tem a ver com horas, tem a ver com minutos. Quantos minutos que poderiam ser aproveitados e eles não são? Porque ao invés da pessoa simplesmente ir lá e fazer, ela cria uma ideia que só sabota a vida dela. É igual eu falo para pessoas, quantas vezes eu encontrei gente com uma ideia tão elaborada e sofisticada sobre oração, e eu disse, por que você simplesmente não para e fala com Deus? Simplesmente fale com Deus. Você fala com tantas pessoas, por que simplesmente não fala com Deus? Por que simplesmente não carrega a sua Bíblia? Em cada oportunidade que você tem, ao invés de você abrir o celular, você abre sua Bíblia e você caminha no seu programa de leitura da Bíblia. Eu não consigo, eu já ouvi gente dizer assim, eu não consigo ler 3 capítulos por dia, leia meio. Leia meio, desculpa para não fazer. Então não leia a Bíblia em 1 ano, leia a Bíblia em 3, em 4. Leia um pouco todo dia. Desculpa. São desculpas que as pessoas arrumam e elas se desdobram para fazer um monte de coisas. Eu não consigo ficar mais de... Já ouvi gente dizer assim, eu não consigo ficar mais que 10 minutos ali orando. Bom, você consegue ficar 2 horas num filme, ou talvez um dia todo em séries, mas tudo bem. Então, fica o quanto você consegue. Então, faça aquilo ali que é possível, mas para de arrumar desculpas. Nós poderíamos estar muito além se nós simplesmente nos levantássemos crendo no favor de Deus e fôssemos com autocontrole. Se você der uma ordem e disser, eu vou fazer, eu conto com o favor de Deus, eu tenho o favor de Deus, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Você encontrou Deus, você encontrou vida e recebe o favor. Toda pessoa que encontrou Deus, recebeu vida e recebe favor. Então você tem um favor disponível, uma graça disponível para fazer, para construir uma grande vida, para produzir frutos, que talvez está sendo desperdiçado, porque você tem a perspectiva errada, ou você tem uma crença que te sabota, e você nunca se foca naquilo que vai levantar você um pouquinho todo dia. Isso é comprovado, um pouco todo dia. Um pouco todo dia. Eu escorrego da cama, eu falo com Deus. Eu pego a minha Bíblia. Eu faço algo para Deus. Eu me conecto com as pessoas através do Espírito que está em mim. E eu simplesmente deixo fluir. Só o fato de você se interessar por alguém, você mostrar um interesse, você abençoá-la, às vezes até com a sua atenção. Tem gente que ele está precisando de alguém que dê atenção a ele, que libere uma palavra de vitória para ele. Já parou para pensar quantas vezes você teve a oportunidade de liberar uma palavra de esperança para alguém,
mas você só estava olhando para você, para os seus problemas e a sua correria. E aí é onde, é quando a gente encontra gente frustrada, cansada, e não é de trabalho. A maioria não está cansada por conta de excesso de trabalho. Mas é um cansaço que vem de uma falta de contentamento e de uma frustração. Mas por quê? Tem tanto ativismo, tem tanta correria. A pessoa está tão centrada só nela, nos problemas dela, na vida dela, que ela não consegue olhar para Deus, ela não consegue olhar para ninguém. Tem gente que não consegue olhar para os filhos. Ele não consegue investir vida nos filhos. Você tem que parar e rever sua vida. Que vida é essa? Que eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para a minha saúde, eu não tenho tempo para ampliar a minha mente, eu não tenho tempo para fazer nada para Deus, nada por ninguém. Meu Deus, que vida é essa? Isso é sobrevivência. Isso não é viver vida abundante. Isso é produzir Ismael e nunca viver a promessa. É ir na força do braço e nunca fazer uso do favor. Já parou para pensar, se você estivesse possuindo favor e orando por favor, Senhor, me dá favor nisso, Senhor, me dá favor aqui. Eu costumo dizer que um dia do favor do Senhor pode mudar anos de esforço, esforço frustrado. Um dia do favor do Senhor pode fazer mais do que décadas. Um dia. Um dia do favor do Senhor. Então, o favor do Senhor, ele abre caminhos, ele traz fluidez, é menos esforço e mais resultado. Você já parou para pensar, se você fizesse declarações, eu me preocupo tanto com isso, que eu coloquei num livro declarações, aliás, nos meus livros tem orações, tem declarações, que é só você declarar. Você faz declarações sobre a sua vida, sobre a sua casa, orações de declarações. Eu declaro, porque a palavra, ela tem vida. E quando você declara sobre a sua palavra, sobre a sua vida, a palavra, ela não volta vazia. Nas palavras da boca do sábio, há favor. Mas os lábios do tolo o devoram. Já parou para pensar quantas pessoas que estão sendo devoradas pela sua própria boca? A própria boca da pessoa está devorando a vida dela. Devorando sonhos, devorando projetos, devorando tudo que poderia caminhar maravilhosamente bem. Não caminha, porque a boca dela devora tudo, destrói com tudo. Porque vamos lembrar que a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia não é para comunicar, é para criar. Então, as nossas palavras, elas criam o nosso mundo. Nas nossas palavras há poder. O que você fala tem um efeito, assim, definidor. Porque as palavras são como sementes.
Então, o que você está profetizando sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu dia, é o resultado que você vai ter. Por isso que quando a gente acredita mesmo nisso, você está vendo, não é a palavra da Cleo, é a palavra bíblica, as palavras do sábio, nas palavras do sábio a favor. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, quando você fala com temor, você traz o quê? Favor para a sua vida. Quanto mais você fala com sabedoria, está atraindo favor, favor. Então, já parou para pensar quanto favor desperdiçado? Mas os lábios do tolo o devoram. Não assusta, não, uma escritura assim? Imaginar que você pode estar devorando tudo que é bom na sua vida por conta da sua boca? Devorando. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, a Bíblia está deixando claro que o agir com sabedoria, que começa com temor a Deus, assegura o sucesso de uma empreitada, de um projeto, de um dia comum. E a gente precisa terminar o nosso dia bem-sucedidos. Puxa, é maravilhoso você terminar o seu dia e dizer assim, foi fluido, aconteceu, deu certo, eliminei o que eu tinha aqui que eliminar, foi feito, eu vi a mão do Senhor aqui, eu vi a mão do Senhor ali. Afiar o machado faz com que você coloque menos força. Então, olha só, tem coisa que você não sabe, que você poderia saber, tem coisa que você poderia fazer muito melhor se você investisse mais tempo em aprender isso. Inclusive, começando pela sua fé. Já parou para pensar se você investisse mais no conhecimento da palavra? O quanto a palavra arrebentaria com essas fortalezas e destruiria essas crenças e levaria você, essas crenças mentirosas, e levaria você a mudanças de hábitos, de rituais, te favoreceria. E quanto de fluidez você teria, quanta mudança haveria na sua vida? Porque algumas pessoas estão botando uma força danada e não tem sucesso, não tem resultado, porque o machado está cego. Ela vive com base numa cegueira, na ignorância. Ignorância, a Bíblia fala que é uma escolha. Ela poderia fazer melhor o que ela faz, ela poderia viver melhor, ela poderia fazer melhor. Mas ela fica ali gemendo, ao invés de se levantar e dizer, não, eu não quero isso aqui não. Espera aí, eu quero entender tudo sobre esse assunto aqui em Deus, eu quero romper essa barreira. Espera aí, eu faço isso aqui, eu vou melhorar nisso aqui, eu vou fazer isso aqui com excelência. Porque abre o leque, ó. Conhecereis a verdade te liberta. Então, se eu conheço a verdade, eu não vivo mais no engano. Imediatamente eu tiro, aquela barreira é tirada do meu caminho. O que antes eu tinha uma dificuldade para me mover, agora eu simplesmente vou. E também, olha aqui que coisa interessante, que as duas eu posso juntar aqui, ó.
Você já viu uma pessoa perita no que faz? Ela nunca vai estar entre os que estão de baixa sorte, entre os de baixa sorte. Ninguém se torna perito em algo se ele não afiar bem o machado dele. É um investimento naquilo. Então, o tempo que eu gasto afiando meu machado, eu economizo quando eu vou cortar a árvore. Mas eu acho que eu estou gastando, eu não tenho tempo para afiar machado. Está perdendo muito mais tempo com o seu machado cego. Eu não tenho tempo para orar, não tem favor. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para Deus. Busca em primeiro lugar, é um princípio, o princípio das primícias. Busca em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Tem gente que está passando por algumas coisas, vergonha, humilhação, frustração, abatimento, por um único motivo. Não afia o machado. Porque ele não tem tempo. Ou a boca dele está devorando com a vida dele. Porque ele não acredita na verdade. Ele está desprezando o favor. Bom, se Deus me mandou estar aqui, eu tenho que crer que eu tenho favor para estar aqui. Agora, tem coisa, eu tenho favor para estar aqui. Mas tem coisas que Deus não vai fazer por mim. Ele não vai abrir a Bíblia. Ele vai fazer eu lembrar do que eu li. Mas ele não vai abrir a Bíblia para mim. Eu tenho que abrir a Bíblia. Eu tenho que contar com a graça dele também, muitas vezes, para investir tempo em algo que talvez para mim é difícil. Para algumas pessoas é difícil, algumas coisas. Mas eu preciso acreditar na verdade, não na mentira. Eu tenho favor, eu tenho graça. Então, eu vou fazer aquilo que me cabe. E eu vou fazer agora. Porque muita gente já está com essa ideia. Não, quando virar o ano... Não, esse ano, 2026, eu vou entrar no programa de leitura da Bíblia, e eu vou orar, eu comprei aqueles livros lá, e eu vou ler. Eu posso falar como... Algumas pessoas já disseram, não, eu comprei uma Bíblia, eu comprei todos os livros da Bíblia, eu vou... Fala para a bispa, eu vou, o ano que vem eu vou ler. Não, eu vou começar uma atividade física, não, eu vou comer melhor, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou me suplementar, vai ser diferente. Não fez? Porque ela fez o plano para depois. Mas você não tem depois. Você tem hoje. Você tem hoje para simplesmente mudar hábitos e rituais, contando com o favor de Deus. Porque tem gente que a vergonha que passa, não é porque não tem favor, é porque não faz uso dele. Não é porque não foi chamado para fazer algo, é porque não usa a vida com inteligência, com sabedoria. Não faz uso da sabedoria para viver a vida. Porque a sabedoria assegura o sucesso. Quando você fala com sabedoria, você age com sabedoria, você tem atitudes sábias, você vai ter sucesso. É garantido. É a Bíblia que está dizendo.
você vai ter sucesso. Toma uma decisão. Você tem um chamado. E você vai ser julgado por aquilo que você foi gerado para fazer. Cada um foi chamado para atuar numa área e refletir a glória de Deus e produzir para o reino de Deus, financiando o reino, abençoando pessoas, impactando pessoas num determinado lugar, fazendo uma determinada coisa. A Bíblia fala que é multiforme a graça de Deus. Ou seja, a graça vai se manifestar de várias maneiras. Observe que a graça do Senhor se manifestou na vida de Moisés de uma forma, mas na vida de Bezalel de uma outra forma. Bezalel, claramente, ele não tinha aquele talento, aquele dom, né? E a Bíblia fala que o Senhor falou para Moisés que ia derramar sobre Bezalel aquela capacidade artística para que ele pudesse produzir para o reino. E ele fez coisas assim, incríveis para o reino. E foi pelo Espírito, foi com a graça, o favor de Deus tomou a vida dele. E ele fez com uma excelência, só você ler. Então, talvez você foi levantado, foi agraciado com um dom específico e você não acredita nisso, você não usa. E talvez até foge disso. Talvez você hoje está frustrado porque você está fazendo uma coisa que, na verdade, não é o seu dom, não é o seu chamado. Eu já vi gente que o mundo dele, ele amava advogar. A pessoa se tornou brilhante naquilo. Mas eu vi gente que fez a faculdade, mas não se encontrou. E entendeu. Eu não fui chamado para isso. Eu não quero exercer. Eu não gosto disso. Eu tenho um amigo que ele é médico e ele tem um irmão gêmeo. E eles são... Eu mesmo já confundi o irmão dele com ele, para você ter noção, tanto que eles são iguais. E os dois se formaram em medicina e se especializaram em cirurgia plástica. Mas chegou um momento que o irmão dele, o irmão gêmeo, não estava mais se encontrando, porque ele começou a não tolerar muito o paciente, a paciente de cirurgia plástica, porque o paciente doente é uma coisa, o paciente de cirurgia plástica é outra história, né? São contextos diferentes, atitudes diferentes, reações, tanto que, por eles verem que algumas enfermeiras não tinham muita paciência com o paciente de cirurgia plástica, foi quando hoje tem hospitais específicos para cirurgia plástica. E esses médicos, pelo menos a maioria que eu conheço, eles operam em hospitais específicos para cirurgia plástica, que é programado, trabalhado, projetado, a equipe de enfermagem, todos são treinados para aquele contexto. E aí o irmão não estava tendo essa... não se adaptou mais, chegou num ponto que ele não estava mais conseguindo lidar. E ele começou a se encontrar, aí ele foi para o mercado financeiro.
Mas aí olha que coisa interessante. Aí ele começou a buscar, na verdade, ele queria cuidar de pessoas. Também não, a ideia não era lidar no mercado financeiro. E aí ele se encontrou nessa área de qualidade de vida, de longevidade e tal. E eu já vi isso, né? Eu até falei no jejum dos 8 dias, de um médico chamado Peter Attia, ele fez um livro chamado Outlive, e que ele foi exatamente essa história. Formou em medicina, de repente não estou me encontrando nesse padrão da medicina que ele chama medicina 2.0, e ele falou, não, eu não quero isso. Eu não quero tratar um paciente que já está doente. Eu quero evitar que o paciente... Quer dizer, até então ele estava frustrado com a medicina. Aí ele sai e vai para o mercado financeiro. Mas ali, naquele movimento, ele vai se encontrando que, na verdade, ele só estava lidando de uma maneira que ele não concorda. E ele se encontrou nessa ideia exatamente da longevidade, que ele chama medicina 3.0, que é a preventiva, que é onde ele vai trabalhar a prevenção. Então, você começa cedo. Aquelas coisas básicas que todo mundo sabe. Beber água, comer direito, fazer atividade física, suplementar a vitamina C, não sei o quê, a coisa... Quer dizer, prevenção. Você vai ter atitudes e comportamentos que, a longo prazo, você vai ter uma qualidade de vida, saúde e etc. Não esperar tudo desabar para se medicar e depois morrer daquele jeito. Mas é você trabalhar por qualidade de vida. Ou seja, uma coisa que ele fala, não é quanto você vive, mas é como você vive. Então, ele entendeu que, não, eu não concordo com ele, eu não me sinto confortável. E ele passou a ter muito sucesso. O livro dele tem ganhado o mundo. Por quê? Porque a pessoa vem... É igual o Maxwell. Ele começou pastoreando igreja. E ele pastoreou. Mas chegou um momento que ele não estava se encontrando naquilo. E ele percebia que ele conseguia falar com as pessoas em todos os lugares e que ele tinha um fascínio por liderança. E ele começou a fluir naquilo. Ele simplesmente disse, eu fluo melhor aqui. Você vai fluir no seu dom. Agora, você vai ter que pagar um preço. Você pode viver a sua vida correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de um lugar que para você é o melhor, porque todo mundo diz que é o melhor, ou porque todo mundo está indo para lá. Ou você pode parar e ver, peraí, o que me atrai? Tem algo aqui que o Espírito Santo colocou, que Deus colocou em mim, que é onde eu devo estar, que é o que me fascina, é onde eu me sinto vivo, cheio de energia. Tem um lugar que você desabrocha, assim, que você flui. Que normalmente você, quando você lembra de quando você era criança, você tinha uma facilidade.
E é Deus dizendo, está aí, é o seu lugar, por que você não investe nisso? Porque tudo que você fizer muito bem, e ainda mais, né, contando com o favor de Deus, com a graça de Deus, é certo que você vai ser bem-sucedido, porque não é a Cléo que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo, agir com sabedoria segura o sucesso. Eu fluir no meu dom, eu fluir no meu chamado. É eu ter essa inteligência da antecipação. Quem se antecipa, governa. Então, eu faço agora para obter o resultado lá amanhã. Hoje você vê que todo mundo quer tudo correndo. E faz tudo correndo. Porque poucos têm essa capacidade de passar pelo processo. Como José passou, como Davi passou, como tantos, e aprendendo. Você vê que o Salomão, antes dele começar a governar, de verdade ali, o que ele pediu? Ele pediu sabedoria. E a Bíblia diz que o Senhor deu a ele, ou seja, aquilo não aconteceu do nada, ele pediu, ele queria investir naquilo, ele queria executar para Deus um trabalho, e ele orou pedindo, e ele investiu nisso. Então, em nome de Jesus, o ano está para acabar. Não adianta, alguns não vejo a hora do ano acabar. Para quê? Se nada mudar, nada mudará. Porque em 2026 eu vou fazer, você não vai. Você se ilude que vai. Tem uma pesquisa que não sei se 95%, não me lembro se é 95%, por aí, das pessoas desistem até o dia 20 de janeiro de cada ano. Já pararam a atividade física, a leitura do livro foi abandonada, aquele curso que ele ia fazer, tudo, ele abandona. Porque essa ideia, quando virar o ano, minha vida vai ser diferente, minha energia vai mudar, tudo vai mudar. Não. Você tem hoje. Tem muita gente que não vai virar o ano, você sabe disso. Jesus pode voltar, Deus pode chamar pessoas. E o que eu vou fazer? Eu preciso pegar a palavra, contar com favor. Parar e ver se eu estou me movendo no meu chamado. Porque não tem esse negócio de santo e secular. Essa coisa, essa mentalidade, ela é totalmente equivocada em relação à Bíblia. Ela é antibíblica. Quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Se é um vendedor, faça para a glória de Deus. Para construir o reino, construir obras eternas, para impactar pessoas, realizar. Você não é um vendedor, você tem que ter na cabeça, eu sou alguém que realiza sonhos. Eu levo as pessoas a realizar os sonhos delas. Imagina você que vende imóveis, o sonho da casa própria, você que vende carros, você vê, você nunca viu, eu já vi, gente que nunca tinha tido um carro, a hora que compra o seu primeiro carro, a pessoa chora. Gente que quando compra o seu imóvel, quando está assinando o contrato, as lágrimas estão molhando o papel. Eu lidei com isso, eu vi gente chorar na minha frente. Eu vi casais e crianças se abraçarem na minha frente, até me emociono de eu lembrar dessas cenas.
Eu vi da gente entrar para mostrar um imóvel e a pessoa começar a chorar, de imaginar que ela ia sair do aluguel. E ela estava comprando o seu primeiro imóvel. Então, aquilo foi, sabe, deu a entender, meu Deus, isso aqui não é vender, isso não é dinheiro, isso é realizar, isso é mudança de vida, isso é realizar sonhos. O que você faz? O que você faz? Eu me lembro de uma pessoa que me mandou um kit de cheirinhos para casa, para coisa. E ela disse, ouvindo um culto, um encerramento de jejum, eu entendi que eu queria produzir algo que ia levar alegria para dentro de casa. E você falou, bispa, que você gosta muito de cheiro, né? E realmente, cada lar tem um cheiro. Imagina você fazer parte da história de uma pessoa, da casa de uma pessoa, onde o seu produto está trazendo uma sensação de bem-estar, porque os aromas, né, tranquilizam, trazem bons aromas, trazem uma sensação de bem-estar. E você adquirir a visão de que você está levando bem-estar. É comprovado que um aroma ele pode mudar o humor de uma pessoa. E você agora trabalha com a perspectiva certa. A perspectiva certa, que é um culto que eu devo pregar no início do ano, o tangível e o intangível. A gente tem que entender que você não vende um produto, você lida com o intangível. Isso eu falo uma vida inteira. É como você leva o outro a se sentir, é o impacto que você causa na vida do outro. Quando você entende isso, né? Entra assim, toma a sua vida, você diz, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu tenho muito mais para dar, muito mais para oferecer. O que você faz? Muda a sua perspectiva. Quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quantas pessoas, eu poderia ficar aqui dando exemplos de histórias que eu conheço. De pessoas que descobriram, não, peraí, é isso que mexe comigo. Mas o que acontece? A pessoa não sabe esperar os frutos darem. Você planta e você tem que agora insistir naquilo. E quando você continua, uma hora você começa a colher os frutos daquilo. Porque hoje você planta uma semente. Uma única coisa que cresce sem você plantar é mato. O resto vai demandar um investimento. Tem um tempo para você começar a chupar a laranja daquela laranjeira ou usar aquele limão do limoeiro. Leva um tempo, não é da noite para o dia, mas é plantando e investindo naquilo. O que você pode parar e começar hoje? Hoje. Para. Você tem favor, você tem vida para se levantar hoje e mexer naquilo que você pode, naquilo que você tem controle. Você pode mudar o ar da sua casa, você pode decidir que você vai agir de uma maneira diferente. Você pode começar hoje. Quer saber?
eu vou fazer isso, eu vou pegar minha Bíblia. Se eu não dou conta de ler 3 capítulos, eu vou ler meio. Mas eu vou tomar o hábito de pegar minha Bíblia e abri-la. Ah, tá difícil para mim, eu não tenho essa facilidade ainda de começar lá em Gênesis. Então eu vou começar em Provérbios, eu vou ler todo dia um provérbio. Não tem desculpa, não tem desculpa. Eu vou abrir o livro de Provérbios, vou ler Provérbios. Eu vou pegar aquele livro, não dei conta de ler um capítulo inteiro, eu leio uma página por dia. Mas eu já coloquei, eu estou estabelecendo um novo padrão, um novo hábito. Eu vou fazer um inventário do meu dia e vou descobrir com rigor onde eu estou jogando meu tempo fora. Você vai ver o tanto de tempo que você tem, que você poderia estar otimizando, que você poderia estar usando para algo produtivo para o seu crescimento. O que você pode fazer melhor que hoje ainda você vai dar início? Talvez tem alguém aqui na igreja que você tem algo, você tem um conhecimento e ele tem outro. E vocês dois podem trocar. Vocês podem trocar conhecimento. Você tem a oferecer e ele também tem. Você pode hoje dar passos que você até hoje não deu. Hoje você pode subir naquela esteira que você comprou, pagou e está lá abandonada. Bicho, eu não tenho esteira. Então hoje você pode dar uma volta no seu quarteirão. Você pode fazer alguma coisa, sair do lugar que você está. Eu conheço histórias de gente de pessoas que fizeram exatamente isso. Elas estavam num nível de sedentarismo que elas não conseguiam 10 minutos para você quer morrer, mas começaram com seus 10, 15 minutos. E aquilo foi aumentando e tomaram gosto, e aquilo foi mudando. Quantas vezes eu vi gente chegar no dia 31 morrendo de medo da camiseta da campanha. Morrendo de medo. Mas passou o ano inteiro, passou aquilo ali, o medo passou. Ah, mas esse ano, no ano que vem eu não vou passar por isso. Passou do mesmo jeito, quando foi entrando, foi se deprimindo. Não vai dar para botar essa camiseta, porque o negócio vai ficar aqui, porque o negócio não vai dar. Você tem que passar por isso, você não tem que passar por isso. Faz uma risca no chão. Você tem favor de Deus para fazer o que é preciso. Não espera o Natal para você se reconciliar com pessoas. Ah, no Natal eu vou me reconciliar, eu vou ligar. Então, você não tem que esperar o Natal para quebrar barreiras, para arrumar as coisas. Deus está falando de favor, Deus está falando de graça. E Deus está dizendo, você tem favor para começar agora. Você tem um chamado. E Deus quer que você flua no seu dom, no seu chamado. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nesta manhã de domingo, nós estamos indo para a reta final, nosso penúltimo domingo de 2025. Eu vejo o Senhor falando com pessoas. Você não tem que continuar aí, você não tem que viver assim. Você tem o que tolera. Você não tem que continuar tolerando isso aí, tolerando essa passividade, essa inércia, essa acomodação, tolerando essa procrastinação.
tolerando essa humilhação, essa vergonha, por não se levantar e ir e fazer o que é preciso. Você não tem que continuar amargurado fazendo uma coisa que você não gosta. Eu vejo o Senhor aqui dizendo: eu criei você para uma vida plena. Eu vejo o Senhor dizendo: você tem graça, você tem favor para fluir, para ocupar o lugar que eu dei a você e produzir frutos. Senhor, eu oro para que nenhum continue no mesmo lugar. Tem tanta perda, meu Deus. Eu vejo gente tão frustrada. E é porque está desalinhado. Não está contando com favor. Está protelando uma decisão que o Senhor claramente está dizendo: não adie mais. Hoje é o dia. Eu dou favor a você. Eu capacito você. Quantas pessoas, Senhor, que estão de mau humor, que estão frustradas. E o motivo é porque elas estão tentando fugir daquilo que é o chamado delas. O motivo é porque elas não contam com o seu favor. Elas não focalizam o alvo certo. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Ele deixou claro: eu tenho um alvo. Senhor, quando nós temos um alvo, nós nos concentramos nele, contamos com a sua graça, e a nossa vida flui. Mesmo que tenhamos dificuldades, nós sabemos que temos graça. E eu sei que o Senhor está falando com pessoas aqui. Você tem favor, você tem graça. Eu dei a você um dom, você tem um chamado. Levante-se e se coloque no caminho do seu destino. Comece hoje, comece agora. Faça aquilo que é possível. Você não precisa de nada tão grandioso ou sofisticado, apenas precisa contar com o meu favor, se levantar e avançar. Apenas levante-se e vá. É o que o Senhor está dizendo. Levante-se hoje, vá. Não deixe para amanhã. Flua hoje. Levante-se hoje. Deus, eu repreendo esse espírito da procrastinação. Eu repreendo esse espírito da passividade. Essas crenças demoníacas, escravizantes, que travam vidas. Eu repreendo em nome de Jesus. Cubra o teu povo com teu sangue. Que toda essa barreira interna, porque o que está impedindo é a barreira interna, que seja demolida. Que essa pessoa veja a verdade, creia na verdade, se levante agora com a decisão de que ela vai se colocar no lugar que é dela e resistir e fluir. Que ela vai começar hoje a fazer aquilo que ela sabe que vai levá-la a crescer, a prosperar, a se realizar.
a ir além. Senhor, levanta o teu povo em todo lugar, e que nenhuma pessoa consiga mais resistir a um apelo tão amoroso como este. Eu vejo o Senhor aqui dizendo: para, você tem favor, para de se justificar, eu dou a você graça, favor, flua no dom que eu dei a você, ocupe o seu lugar, cumpra com o seu chamado, levante-se hoje, é hoje, porque você tem graça para isso. Abençoa cada um, Senhor, lares, famílias, e que essa palavra tenha entrado e mexido nos corações. Quantos que têm gemido, têm se entristecido por estar num lugar que não gosta, numa condição que não gosta. Mas o Senhor está dizendo: eu dou graça para você. Apenas levante-se e vá, porque você tem graça, você tem favor. Afie o machado, porque a sabedoria assegura o sucesso. Aleluia. Senhor, dá sabedoria para cada um conduzir a vida, para cada um se alinhar, para administrar. Dá sabedoria para cuidar do negócio e dar uma nova cara para ele. Dá sabedoria para que ela chegue na casa dela e leve renovo para a casa dela, para a família dela. Dá sabedoria a ela para que ela ocupe o lugar dela no trabalho, levando um espírito renovado e mudando a atmosfera. Dá a ela, Senhor, a sabedoria de simplesmente se autoliderar e se levantar e contar com o seu favor e fazer aquilo que vai levá-la a progredir. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo esta reunião e creio que nenhuma pessoa vai sair daqui no mesmo lugar, da mesma forma, porque o Senhor está respondendo aqui, principalmente a algumas pessoas que estão frustradas. O Senhor está mostrando claramente o que é que elas devem fazer, e que elas podem fazer, e que elas têm graça para fazer, e que elas devem se levantar agora. Muito obrigada. Muito obrigada. Assuma esta reunião e se manifesta aqui. Que a tua palavra continue fluindo e transformando vidas. Obrigada, amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.